Olá! Começa agora o Central Universitário, programa que reúne as práticas acadêmicas desenvolvidas aqui no Centro Universitário Franciscano. Hoje vamos conversar sobre a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais, a ARAI. Recebemos no estúdio a professora Gabriela Marzari, assessora que representa então esse setor aqui da instituição. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Então, eu gostaria de contar assim para o pessoal qual é o trabalho da ARAI hoje aqui dentro do Centro Universitário Franciscano. Bom dia, Carol, bom dia ao pessoal de casa. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é justamente a prática de intercâmbios, né? O papel da ARAI é justamente pensar estratégias para que os alunos e os professores do Centro Universitário Franciscano tenham oportunidades de internacionalização, né? Que eles saiam da sua instituição de origem e possam passar um semestre ou até um ano desenvolvendo práticas, estágios, enfim, várias atividades dentro da sua área de conhecimento em outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais, embora o foco da ARAI seja o convênio ou as práticas internacionais. Hoje a Unifra trabalha com diversos convênios, né, com essas instituições fora do Brasil e dentro, como você falou. Como é que funciona esse trabalho dos convênios? Bom, geralmente nós entramos em contato com as coordenações de curso para avaliar quais são as lacunas ou em que instituição nós poderíamos buscar subsídios para a formação desses nossos acadêmicos, né? Então, a partir desse diálogo inicial com os coordenadores, nós traçamos algumas possibilidades de cooperação. E por meio da ARAI, por meio da assessoria, nós fazemos o contato com as instituições que os coordenadores julgam interessantes para a formação de seus futuros egressos. E travamos uma batalha no sentido, vai e-mail, volta e-mail, vai e-mail, volta e-mail, para que essa negociação aconteça efetivamente. Às vezes, temos obtido muito êxito nos últimos anos, mas às vezes essa cooperação tão idealizada não acontece, porque depende de interesses mútuos de ambas as instituições. Então, o que pode ser relevante para nós, aqui no Centro Universitário Franciscano, talvez não seja para aquela instituição com a qual nós gostaríamos de cooperar, né? Mas geralmente tem sido muito exitosa a nossa parceria com essas instituições. Quais são os países que hoje a gente tem trabalhado com uma parceria maior, que os alunos têm ido com mais frequência para fora do país, Gabriela? Existe uma grande procura por países falantes de língua inglesa, né? Embora nossos alunos ainda estejam caminhando nessa preparação, né? Nós não podemos afirmar ainda, isso não é uma realidade do Centro Universitário Franciscano, é uma realidade nacional. Todas as instituições estão passando pelo mesmo problema, no sentido, precisamos capacitar os alunos para uma língua estrangeira, e geralmente o inglês, né, tem tido maior influência nesse sentido, mas o foco maior tem sido instituições do continente norte-americano, né? Então, ali nós temos Canadá, Estados Unidos, também a busca por países como Austrália, Reino Unido, e assim vai, né? Países falantes de língua inglesa. Mas também, claro, em função da lacuna no idioma, temos uma grande procura por Portugal, que fala a mesma língua que nós. Então, muitos alunos têm nos procurado para que eles possam realizar intercâmbio em Portugal, né? Daí não teria o problema da língua em si. Mas, felizmente, nós percebemos que cada vez mais, talvez muito em função do programa Ciências Sem Fronteiras, nós estamos adentrando países que não conseguíamos há 2, 3 anos adentrar. Nós estamos com um número muito elevado de alunos, inclusive no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Isso é muito bom para a instituição como um todo, né? Você falaste do Ciências Sem Fronteiras, Gabriela, que é um programa federal que tem ganhado destaque na mídia. Sim. E também um grande reconhecimento que as instituições têm trabalhado. Como é que estão os alunos da Unifra? Os intercâmbios, os últimos que têm saído, alunos, digamos, têm sido bastante pelo Ciências Sem Fronteiras? Sim, o Ciências Sem Fronteiras, acredito que em âmbito nacional, de novo, veio para fomentar as práticas de internacionalização, né?
graças ao Ciências Sem Fronteiras, nós conseguimos fomentar as parcerias, algumas já existentes, e criarmos novas parcerias. Temos muitos alunos interessados, como eu falei, a maioria que se inscreve, a maioria que nos procura, pensa em ir pelo Ciências Sem Fronteiras, justamente porque recebe bolsa para isso, né? Enfim, tem toda uma parceria do governo federal com as instituições que aderiram ao programa. A Unifra aderiu ao programa ainda em 2011, então nós temos um número significativo de alunos que já foram. A maioria deles ainda está lá, porque o aluno pode permanecer até 1 ano e meio no país de destino. Muitos dos nossos alunos que foram nas primeiras chamadas, eles não sabiam ou sabiam razoavelmente a língua estrangeira, então eles tiveram a oportunidade de ficar um semestre a mais para poder estudar o inglês e depois se inserir nas suas práticas específicas dentro do seu curso. Então nós temos agora chegando alunos, agora em outubro, novembro, o pessoal está voltando, esses que foram há 1 ano e meio, né? Já recebemos alunos que tiveram essa experiência, os relatos são muito interessantes. Inicialmente há um choque cultural, inicialmente há uma espécie de medo, de pânico até, será que eu vou conseguir ficar aqui por tanto tempo, longe da minha família, longe dos meus amigos? Mas, com o passar do tempo, as coisas vão se organizando e eles voltam muito satisfeitos, né? Nós temos hoje, fora, né, fazendo intercâmbio acadêmico, especificamente, 26 alunos do Centro Universitário Franciscano. Nem todos estão fazendo o programa Ciências Sem Fronteiras. Alguns estão participando de intercâmbios via convênios bilaterais. A Unifra possui essa outra possibilidade também, porque, como nós sabemos, algumas áreas não são prioridades para o Ciências Sem Fronteiras, né? Então, os alunos das ciências humanas e das sociais, eles não conseguem sair da instituição pelo Ciências Sem Fronteiras. E aí é que entra o nosso papel mais forte ainda de buscar parcerias com instituições que ofereçam convênios e possibilidades de cooperação. Então, nós temos, assim, vários convênios com Portugal, temos alguns com Espanha, temos alguns com Canadá, temos alguns com Estados Unidos e Austrália, fora do Ciências Sem Fronteiras, que seria uma outra possibilidade para o aluno que não se encaixa nas áreas prioritárias. E quais são as exigências assim, principais desses alunos? Claro, a questão da língua, basicamente, mas dentro da instituição tem alguma regra? O que ele precisa fazer, então, quando ele tiver o interesse de se candidatar a esse intercâmbio? A primeira coisa que a gente pede é que o aluno ele planeje o seu intercâmbio, né? Ele não pode acordar hoje e pensar, eu quero viajar o mês que vem. Não dá, não funciona, porque exige uma preparação, inclusive considerando a documentação que ele vai precisar ao longo de todo o processo. Então ele tem que pensar, bom, eu quero ir para um país que fala inglês, ou que fala espanhol, ou que fala português. E a partir daí começar a sua negociação com a ARAI. Ele precisa nos procurar. Dentro desse número que eu te falei, que nós temos 26 alunos né, fazendo intercâmbio, eu tenho certeza que existem muitos outros. Mas nós não temos o registro desses alunos, porque muitos saem por conta própria. E nem os coordenadores têm. Então, eles acabam saindo por conta própria na ânsia de fazer o intercâmbio, porque é muito bom. E, na verdade, para eles têm um apoio maior, exatamente, né? Podem usufruir essas parcerias. Exatamente. Poderiam vir até nós, conversar conosco, ver as possibilidades existentes. Nós sempre fazemos uma avaliação geral, né, do perfil do aluno. Quer dizer, você tem condições de fazer esse intercâmbio nesse país. Talvez esse país fosse melhor para o seu caso. Então, a gente avalia cada possibilidade. Mas a primeira coisa seria procurar a ARAI, né, entrar em contato conosco. Hoje trabalhamos eu e a Tatiane, minha assistente, então damos todo esse suporte para o aluno e também para o professor que quiser fazer um intercâmbio por 6 meses, por 1 ano, enfim, vai depender da necessidade do intercambista. E a partir daí a gente vai observando o que ele precisa para cada convênio. Porque não dá para dizer assim, esse aluno não sabe inglês, ele não pode fazer intercâmbio. Depende, vai depender do destino que ele busca, né? Mas, principalmente, nós buscamos alunos com excelente perfil acadêmico, analisamos o histórico escolar desses alunos, aí temos uma parceria muito boa com a DERCA, que nos repassa todas essas informações. O aluno que sai da Unifra, ele tem que ter um perfil acadêmico de excelência, porque ele está levando o nome da instituição para fora.
E nós não estaremos lá, nem os pais desses alunos, para poder monitorá-los. Então, realmente, a gente precisa ter um cuidado muito grande nesse sentido. Precisam ser alunos já maduros no sentido, quero ir, estou disposto a passar por dificuldades, porque a ideia do intercâmbio ela é muito atrativa, ela é muito prazerosa, mas nós sabemos que há também percalços ao longo do caminho. Tem as dificuldades, né, de adaptação. Exatamente, principalmente aquele aluno que nunca saiu da sua cidade natal, ou que mora em Santa Maria com os pais. Quando ele sai daqui, ele vive sozinho, pelo menos no início, até se ambientar. Sim. A partir disso, se a gente pensar nas exigências do Ciências Sem Fronteiras, nós temos várias. Por exemplo, o aluno precisa apresentar Enem e precisa ter obtido na prova do Enem, a partir de 2009, ele pode ter realizado essa prova, pelo menos 600 pontos. Então, o aluno que não tiver Enem, ele já não pode se candidatar para o Ciências Sem Fronteiras. E isso é fato. Porque alguns dos nossos alunos tentaram se candidataram, mas não foram aprovados. Nós até homologamos a candidatura, porque passa primeiro pela ARAI, né, essa pré-seleção, mas a CAPES, o CNPq, não consideraram válida essa candidatura. Quer dizer, ele não atende aos pré-requisitos. Um deles é o Enem. Outro pré-requisito muito importante é estar inserido numa área prioritária. Então, aluno da saúde, aluno das tecnológicas, das engenharias, esses alunos todos eles podem participar. Alunos das humanas, infelizmente, ou atuam nas humanas, eles não podem. E não adianta tentar, porque não está lá eleita como área prioritária. É um trabalho, com certeza, né, como você falou, de longa percurso, de dedicação e para também trazer essas exigências que o Ciências Sem Fronteiras e os outros intercâmbios exigem, né? Sim. No próximo bloco, nós continuamos, então, conversando com a professora Gabriela sobre as oportunidades de intercâmbio que a Unifra oferece. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Estamos de volta com o Central Universitária, hoje recebendo a professora Gabriela Marzari para falar sobre as oportunidades de intercâmbio aqui para os alunos da Unifra. Bom, professora, você falou um pouco desse processo, né, de como o que os alunos precisam fazer para sair, né, da instituição e estudar fora do país, ou também convênios no Brasil. Mas quais são, assim, a Unifra já recebeu alunos de fora também para estudar aqui na instituição? Sim, nós tivemos uma experiência muito positiva este ano, que foi a vinda de 3 alunas da Alemanha para estudar conosco. Isso para nós foi uma satisfação muito grande, porque a Unifra ainda hoje, assim como todas as instituições brasileiras, né, envia muito mais do que recebe. Existe um interesse muito grande da parte dos nossos alunos em sair. Claro, a questão da diferença. Eu quero conhecer o novo, eu quero conhecer aquilo que eu desconheço. Então, obviamente, há uma procura pela saída. Os alunos querem ir para o norte da América. Tanto estudar quanto conhecer. Exatamente. Por isso que existe uma grande procura, inclusive, por intercâmbios que não são acadêmicos, né? Os linguísticos, os linguístico-culturais. Então, os alunos procuram a ARAI para realizar outros tipos de intercâmbio também, que não o acadêmico.
Bom, então esse ano nós tivemos essa satisfação, como eu te falei, de receber essas 3 alunas do curso de enfermagem. E para nós foi muito positiva a experiência. A professora Dirce, né, do curso de enfermagem, nos ajudou muito nessa negociação. Ela foi para lá, nessa mesma instituição, Osnabrück, na Alemanha, e realizou parte do seu doutorado, né? E ao retornar, conseguiu nos ajudar nessa ação. Então, a instituição de lá já conhecia o trabalho da professora Dirce, com a qual desenvolveu pesquisa, a irmã Dirce desenvolveu pesquisa nessa instituição, e graças a essa parceria inicial entre a professora Dirce e o professor Andréas, que atua na instituição de onde as meninas vieram, nós conseguimos então dar um passo maior na internacionalização. Conseguimos receber essas 3 alunas. E aí, claro, a gente se mobilizou de todas as formas para conseguir hospedagem para essas alunas, para dar o melhor tratamento possível, porque a Alemanha é país de primeiro mundo. É claro que a gente não vai se equiparar, que nós não temos o mesmo perfil, mas a gente buscou oferecer o melhor que pudéssemos naquele momento, né? E as meninas saíram daqui muito satisfeitas, elogiando muito o sistema de ensino do Centro Universitário Franciscano. Por quê? Porque elas vivenciaram a teoria na prática. Segundo elas, né, eu não saberia dizer, porque não faço parte do curso de enfermagem, mas segundo elas, nós fizemos uma avaliação no final, inclusive por escrito, houve muita inserção, né, coisa que elas não conseguiriam fazer na Alemanha. Então, quando elas saíram para as experiências práticas dentro das atividades do curso de enfermagem, elas ficaram encantadas com o sistema de formação dos nossos alunos do curso de enfermagem. Com certeza, eu participei de algumas atividades acompanhando elas aqui em Santa Maria, alguns campos de estágio, e foi uma oportunidade tanto para as unidades de saúde, para os hospitais terem essa experiência de receber estrangeiros que falam, claro, elas falam inglês, mas a língua alemã, que é muito mais difícil. Elas falaram alemão também durante essa experiência, porque algumas famílias, alguns alunos, inclusive da Unifra, eles falam alemão, né, em função dos seus antepassados. Mas o que me marcou, assim, também, além delas elogiarem muito essa inserção na realidade, na comunidade acadêmica e fora dela, foi a maneira como elas definiram a nossa recepção. Extremamente hospitaleira, um povo muito acolhedor. Elas ficaram encantadas. Nas famílias que elas visitaram, elas ficaram encantadas porque elas receberam presentes. Quando elas chegavam nas casas dessas famílias, às vezes muito pobres, inclusive, elas eram apresentadas de uma maneira muito diferente, muito atípica do contexto alemão. Né? Então, foi muito prazerosa a experiência e, segundo elas, existe o interesse no retorno. Quer dizer, foi tão bom que elas querem voltar. Elas ficaram quanto tempo aqui no Brasil? Elas ficaram 4 meses. 4 meses. Foi uma Cursaram disciplinas do curso? Cursaram disciplinas do curso, participaram de atividades práticas, se inseriram no grupo de estudos, fizeram inúmeras atividades culturais e acadêmicas. Participaram de inúmeros momentos dentro do curso, né? Apresentando trabalhos, foram para São Paulo, representando a instituição, né? Então, tudo isso para nós é muito gratificante. O nome da Unifra vai se expandindo cada vez mais, né? E de uma forma muito positiva, porque elas levam uma propaganda extremamente boa do curso, boa da instituição. Tiveram boas experiências. Exatamente. Gabriela, vocês vêm participando, você, a Tatiane, que trabalha junto com você, de eventos, né, no país que justamente discutem essas práticas dentro da universidade, do intercâmbio. Como é que foi essa experiência para vocês de ver o trabalho das outras instituições? Olha, para nós é sempre uma aprendizagem, porque eu estou ali na ARAI desde 2006, mas previamente nós não tínhamos um setor de relações internacionais. Então a gente foi construindo ao nosso modo, tudo com muito carinho, com muito cuidado, né? Fomos avaliando cada possibilidade. Como a assessoria está diretamente vinculada ao gabinete da senhora reitora, tudo o que é pensado passa pelo aval e pelo cuidado da senhora reitora. Então, cada evento que nós participamos, nós vamos avaliando. E para nossa satisfação, crescemos muito. Nós vamos avaliando aquilo que tínhamos e comparamos o que tínhamos com o que temos no presente. O que é possível trazer para cá. O que é possível trazer para cá. Temos percebido, assim, um avanço muito grande, né, na questão da formalização de convênios. Nós temos muitos convênios que não tínhamos.
Então, houve talvez também em função do Ciências Sem Fronteiras, acredito que sim, mas outras instituições estão conhecendo cada vez mais a nossa instituição e estão solicitando parcerias. Então, não parte só do nosso interesse, mas também isso é muito importante, parte do interesse de outras instituições cooperar conosco. Os professores do Centro Universitário Franciscano nos ajudam muito nesse sentido. Nós estamos agora, lançamos pela primeira vez uma disciplina, muito pensando na vinda dessas alunas também, né? Lançamos uma disciplina em língua inglesa, dentro do curso de enfermagem. A nossa primeira disciplina ministrada em inglês, considerando a presença dos nossos participantes, dos nossos colaboradores dentro dos convênios já assinados. E estamos, no próximo semestre, ofereceremos outras disciplinas ministradas em língua inglesa para cursos distintos, dentre eles filosofia, né? Então, essa é uma ação de internacionalização que a gente foi percebendo ao participar de eventos que estavam sendo feitas em outras instituições, ações como essa. Porque uma das questões que nos preocupa e que geralmente nos é questionada pelos parceiros estrangeiros nós queremos enviar alunos para a Unifra, mas em que línguas são ministradas as disciplinas aí na instituição de vocês? Tem esse desafio também, né, para a instituição. Exatamente. Então, as disciplinas são todas ministradas em língua portuguesa. E o aluno que vem do exterior, a maioria não sabe português e não tem interesse em aprender a língua portuguesa. Isso é triste de ser dito, mas infelizmente é a nossa realidade. Então, claro, nós sempre argumentamos que nós oferecemos o português como língua estrangeira dentro do projeto coordenado pela professora Nilza, né? Sim, Nilza do curso Barim, de letras. Do curso de letras. Sempre falamos que existe essa possibilidade, que o aluno pode cursar disciplinas específicas da sua área, fazendo intercâmbio acadêmico, mas também ele poderá aperfeiçoar ou mesmo aprender a língua portuguesa por meio desse projeto. Mas ainda existe, então, esse problema que a gente precisa pensar, ver qual é a maneira que a gente como que a gente vai resolver isso. Não é um problema da Unifra, é um problema de todas as instituições brasileiras, né? Algumas instituições de maior porte estão oferecendo muitas cadeiras em língua inglesa, às vezes oferecendo em português e em inglês a mesma disciplina, também é uma outra estratégia, né? Claro. Mas são muitos os ganhos que a gente tem a partir da participação da ARAI nos eventos. Na última semana nós estávamos em São Paulo participando do evento da BMI, e lá nós tivemos a oportunidade de conversar e buscar novos convênios com 20 parceiros internacionais. Então, estavam lá presentes, conversando conosco, 20 representantes de universidades americanas, canadenses, indianas, australianas e francesas, se não me engano. Claro, nós focamos naquilo que buscávamos, alguns convênios mais específicos, mas sempre é uma aprendizagem. A gente vai aprendendo com os parceiros locais, os regionais e principalmente os internacionais, que estão muito à frente do Brasil no processo de internacionalização. Para esses alunos que foram, Gabriela, já voltaram, alguns vão retornar, como você falou, nos próximos meses, quais são os relatos deles, assim, das maiores dificuldades e recompensas, assim, para a gente fechar o programa com esse desafio para os alunos que querem ir também para intercâmbio? Nós recebemos alguns alunos já, voltaram. Eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos voltando, porque deu tudo certo, né? Sim. Eles voltaram. Mas, assim, a gente sempre faz um acompanhamento desses alunos. Previamente à viagem, a gente questiona, inclusive publica em matérias, né, através do jornal da Unifra, quais são as expectativas deles. E quando eles retornam, a gente faz novamente uma sondagem do que ficou, do que foi positivo, do que eles pensariam, como fariam diferente, né? Até para nós conseguirmos ajudar os próximos, né? E o que me parece, assim, geral, né? Eles relatam, a maior dificuldade foi no início em relação à língua. E mesmo aqueles alunos que fizeram a prova de inglês, de proficiência, ou, né, nós temos relatos do pessoal que foi para países falantes de inglês, não temos de outro país ainda, né? Eles nos disseram o seguinte, mesmo sabendo inglês, num primeiro momento foi um choque, professora, porque
o sotaque é diferente, eles não falam devagarinho, eles pressupõem que você já sabe. Então, durante a sala de aula, todas as interações, né, na sala de aula, os grupos de estudo, tudo era em língua inglesa, professora. Eu buscava ajuda com os outros brasileiros que estavam lá, mas na sala de aula eu precisava saber inglês. O dia a dia, né? A língua informal muitas vezes também. A maioria sabe inglês de corredor, sabe inglês de filme, mas não sabe inglês acadêmico. Então, realmente, um dos obstáculos tem sido a língua, mesmo para aqueles que já sabem falar inglês, né? Mas uma experiência muito positiva, no meu entendimento, é que eles voltam completamente diferentes. Eles percebem a importância de serem mais autônomos, né? E eles falam isso para nós. Professora, aqui a mãe fazia tudo para mim. E aqui o pai me ajudava a fazer tal coisa. Lá eu tive que me virar. Até para pedir um copo d'água eu sofria. Né? Nós tivemos um relato interessante do aluno que está na Austrália, que no começo ele não pedia água porque ele não conseguia pedir água em inglês, né? Então, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo isso deixa uma mensagem muito importante para os nossos alunos, Carol. Os nossos alunos precisam se preparar, nós temos todas as condições para isso. A Unifra oferece o Unifra Idiomas, que é um curso de línguas na instituição. O aluno tem desconto para fazer esse curso, o aluno tem que se qualificar. Ele não está concorrendo com os alunos da Unifra, ele está concorrendo com alunos de todo o país, né? E, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, só vai sair da instituição aluno que fala uma língua estrangeira. Inclusive, a CAPES fechou, nós não temos mais chamadas para Portugal dentro do Ciências Sem Fronteiras. Por quê? Porque no início todo mundo se inscrevia para Portugal. Que os alunos acabam focando nessa língua, né? Exato. E o objetivo é formação também na língua estrangeira. Com certeza. Então, o Ciências Sem Fronteiras está aí, nós da ARAI estamos aí para dar todo o suporte, mas é muito importante que o aluno, ele se prepare, se qualifique, né? Outro relato muito interessante é com relação às possibilidades futuras. Quando eles voltam, muitos deles, eles nos contam o seguinte: olha, professora, eu recebi convite para continuar fazendo uma pós lá fora. Porque o nosso aluno, ele é muito aguerrido, ele é muito guerreiro. Ele vai com o que ele tem, mas ele volta com muito mais e a partir daí ele percebe que ele precisa avançar. Bom, com certeza são muitas oportunidades. São mesmo. Ciências Sem Fronteiras e esses convênios proporcionam, né, para os alunos novas possibilidades de estudo e também essa possibilidade também de melhorar o currículo, né? Exatamente. Me permite só uma observação, Carol. Claro. Quando eu era aluna de graduação, isso há algum tempo atrás, né, nós não tínhamos tantas oportunidades. E mesmo assim o pessoal encontrava algumas maneiras de fazer intercâmbio, porque o intercâmbio sempre fez parte, né, dessa necessidade de formação integral, ampla, do sujeito como profissional e também como cidadão, né? Quem não conseguir se relacionar com as outras pessoas está fadado ao fracasso na sociedade atual. E acho que sempre foi assim, né? Mas aproveitem, gente. Vocês têm ali... O Ciências Sem Fronteiras está aberto até o dia 29 para algumas chamadas, outras até o dia 30, para 21 países diferentes. E cá entre nós, os alunos que se inscreveram, os alunos da Unifra que se inscreveram, todos que foram homologados pela ARAI, de todos eles, nós tivemos apenas 2 alunos que não foram aceitos pelo governo federal até hoje. O nosso aluno, apesar de todas as dificuldades, tem muitas oportunidades e muitas qualidades no seu currículo, né? Então, se inscrevam. É preciso, né? É preciso. Sim. Nós agradecemos, então, a sua presença, Gabriela. Fica esse recado e o convite para o pessoal que tem interesse procurar a ARAI. Tem o e-mail da ARAI, que é arai@unifra.br, também pelo telefone aqui central da Unifra, 3220 1298. Você conversa com as gurias e pode ver as oportunidades que tem no intercâmbio. Gabriela, muito obrigada. Na próxima semana nós vamos receber aqui no Central Universitário alguns desses intercambistas que saíram e vão nos contar um pouquinho como foi a experiência. Até a próxima semana. Tchau.